Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre estações de tratamento de esgoto. Os objetivos da nossa aula: entender a importância do saneamento básico, conhecer o dever de todos, doenças relacionadas à falta de saneamento básico e medidas preventivas para algumas doenças, ou seja, essas doenças que acabam acometendo o ser humano na falta de um saneamento básico. Vamos lá? Vamos observar esta imagem. Você já viu alguma imagem triste desta, semelhante a esta na sua cidade? O que esta imagem representa para você? Para mim representa muita tristeza de ver um local como este, que é um curso de rio, sendo ele, tendo ali moradores, pessoas morando ali, numa situação extremamente irregular, tendo ainda uma criança aqui, claro que não está mostrando o rostinho, mas tendo aqui uma criança vivendo nessas condições. Nós podemos observar, pelo que está aqui, a sujeira desse rio. Então aqui, ó, restos de pneu, olha quanta sujeira, e as pessoas morando ali. Então, só de observar esta imagem, nós conseguimos imaginar as situações precárias que essas pessoas vivem, a falta de saneamento básico e a quantidade de doenças que essas pessoas estão sendo expostas vivendo nessa região. Muito triste. Saúde. Os cuidados devem ser redobrados com a higiene diante da pandemia. Não só diante da pandemia, quantas doenças nós podemos evitar se nós tivermos cuidados com higiene pessoal. Eu sempre falo para os meus alunos que tudo começa com a higiene pessoal. Muitas doenças, elas agravam-se ou elas iniciam no processo da falta de higiene pessoal. Muitas, desde fungos, desde bactérias, desde vírus, protozoários. Todas essas doenças elas podem ser provocadas ou elas podem levar a estágios mais graves quando se tem a falta de cuidado, a falta de uma higiene pessoal. A Organização Mundial da Saúde destaca o uso de máscaras e manter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão frequentemente e tomar banhos ajuda na prevenção. Sim, o banho ele se faz necessário ao menos uma vez ao dia. Escovar os dentes sempre após as refeições. Lavar as mãos e lavar as mãos antes das refeições, antes e depois das refeições. E outra coisa que eu ensino sempre aos meus alunos em sala, lavar as mãos antes e depois de utilizar o banheiro. Nossa, professora, nunca ouvi isso. Pois é, nós temos o hábito de lavar as mãos somente após usar os banheiros. Mas nós precisamos entender, principalmente no ambiente escolar ou quando vamos a um local público, nós pegamos as maçanetas, nós passamos por vários lugares. Para chegar nesses lugares, por onde passamos? Estávamos dentro dos ônibus? Então precisamos ter esse cuidado, porque nós vamos acabar tendo contato com os nossos órgãos. Então precisamos lavar a mão, inclusive antes de utilizar os banheiros. Isso mesmo, comece a criar esse hábito e cuidem das suas saúdes sempre. A questão do uso da máscara, a gente sabe que atualmente está em grande discussão. Não quer dizer que você precise deixar de usar. Se você ainda se sentir seguro e se aí na sua região ou nas suas escolas for solicitado que continuem o uso até se sentirem em segurança. Saneamento básico é o termo que denomina um conjunto de serviços essenciais, essenciais para o bem-estar e a saúde da população. No Brasil, o serviço é um direito previsto por lei, embora para muitos brasileiros esta ainda seja uma realidade muito distante.
Dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento mostram que cerca de 100 milhões de brasileiros, olhem esse número, 100 milhões de brasileiros não são contemplados com coleta dos esgotos e apenas 49% dos esgotos são tratados. O risco à saúde pública pela falta de saneamento é considerado um ponto de atenção pela Fundação Nacional de Saúde. Sim, assim como falamos em aulas anteriores, saneamento básico. Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente precisa lembrar das estações de tratamento, tanto da água quanto estações de tratamento de esgoto. Não são todas as casas que a gente abre a torneira, que tem torneira e que sai água potável, ou seja, água própria para o consumo. Não são em todas as residências que temos coleta de esgoto. Deveria ser, né? A gente já tem leis, já tem normas para que isso aconteça. Infelizmente, nos locais onde isso não acontece, o índice, né, o aumento aí de doenças é considerável, porque as pessoas estão diretamente expostas a diversos contaminantes. Doenças que podem ser causadas, né, as doenças de saneamento básico, ou seja, a falta do saneamento básico pode acarretar em quais doenças? Hepatite A, que é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que é transmitido via oral fecal. Ou seja, se a pessoa estiver doente e acabou defecando ali perto, nesse rio ali, e acabou chegando nessa água, e outra pessoa vem e toma dessa água, acaba ingerindo essa água, é assim que vai ocorrer. Pode acontecer esse processo de hepatite A. Giardíase. A infecção pode ser causada por parasitas. Esses parasitas normalmente são encontrados em riachos. Então as pessoas utilizam aí riachos, os rios, lagos para se refrescar, para os seus banhos, e nem sempre essa água é própria. Esquistossomose. Esquistossoma mansoni é um parasita. Transmissão pela liberação dos seus ovos. Ele vai liberar os seus ovos na água, ou seja, é um ciclo. A pessoa está contaminada. Aí essa pessoa doente, ela vai ali defecar ou urinar perto de um curso de rio. Esses ovos, eles vão saindo ali então do organismo desse indivíduo quando ele está defecando ou urinando, saindo nos ovinhos. Esses ovinhos, eles vão ficar então na água. Eles vão procurar um caramujo, o caramujo é um hospedeiro intermediário, e daí dentro desse caramujo ele vai fazendo o processo e vai crescendo. Aí ele sai de dentro do caramujo até encontrar o hospedeiro definitivo, que é o humano. E o humano, dentro do humano, ele cresce e aí vira um ciclo. Rotavírus, transmitido via fecal oral. O rotavírus é uma palavra que a gente sempre escuta. A criança ficou doente, e é um rotavírus. O que seria, né? Então, é esse vírus aí que é transmitido via fecal oral também. E ainda a cólera, que é uma infecção do intestino delgado por alguns estirpes das bactérias Vibrio cholerae, que é o nome científico. A giardíase, então, uma infecção intestinal causada por um parasita microscópico. Ele é muito pequenininho e aí a gente não consegue ver. E aí essa pessoa fez aqui, ó, né? Essa imagem está representando o quê? É uma pessoa que está viajando, está caminhando por ali e tem um curso do rio. Como é um parasita microscópico, a pessoa não conseguiu ver, né? Essa Giardia lamblia. O que acontece? A ingestão da água contaminada pode levar a essa infecção. A pessoa foi se hidratar, está com sede, estava andando, né? Está ali de mochila, caminhando pelo rio. Preciso de um pouco de água. E ele nem imagina, né? Que tem a giardia ali
e acaba então levando para dentro do seu organismo esse parasita e acaba fazendo o quê? Ficando doente, e a doença é a giardíase. Contágio da giardíase, especialmente em áreas com más condições de saneamento e água contaminada. Essa daqui é uma imagem representativa da giardia, né? Mas é claro, né, pessoal, como a gente falou, é um parasita, tá ali, um micro-organismo que a gente não consegue enxergar. Então é óbvio que a pessoa vê um negocinho desse aqui, né? Se ela conseguisse identificar isso na água, ela não ia tomar essa água. Mas tem que cuidar, tem que tentar pelo menos observar se aquela água pode ou não ser própria, tem alguma condição ali de uso, né? Sintomas da giardia: diarreia, geralmente aquosa, ou seja, aquela bem no estágio líquido mesmo. Dores abdominais, mal-estar, flatulências, náuseas e vômitos. Então, esses são os sintomas que essa pessoa que tomou essa água contaminada lá com a giardia pode acabar sentindo. Vamos então à nossa primeira atividade. Algumas espécies de protozoários são parasitas e estão relacionados com doenças que atingem o homem. Como exemplo, podemos citar a giardia, protozoário causador da giardíase. Agora responda a respeito dessa patologia, dessa doença. É correto afirmar que a giardíase é uma doença transmitida pela picada de um inseto, o Aedes aegypti, que causa diarreia e cólicas abdominais? Justifique a sua resposta. Tem alguma coisa, giardíase, tem alguma coisa a ver com o Aedes aegypti? Será? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Será que o Aedes aegypti tem alguma coisa, né, relacionada aqui com essa doença que nós estamos falando da giardíase? Vamos ver. A giardíase é transmitida normalmente pela ingestão de água e alimentos contaminados, pelos cistos e também de pessoa para pessoa, através da passagem de cistos presentes nas fezes do paciente para uma pessoa sadia. Então, um indivíduo pode contaminar o outro, como a professora falou, podemos estar falando aí de ciclos, né? Mas não, tá, gente? Não tem nada a ver, neste caso, com o Aedes. Não tem nada a ver. Foi pela contaminação da água, de uma água que estava, né, a água aí
com a Giardia, e aí por isso que aconteceu isso com esse indivíduo. A culpa é somente das lideranças públicas? O que mais está faltando? Pessoal, olhem essa imagem. Vocês acham que a culpa é somente dos políticos? Só? Será? Não foi eles que foram, não estou defendendo, mas só estou dizendo que não foram eles que foram lá e falaram: pega esse sofá e joga lá naquele rio. Pega essa TV velha, mulher, joga lá no rio. Não, não foi. É você, são os seus hábitos que fazem isso. Então, vamos começar a pensar: ai, mas professora, por que eu vou fazer separação de lixo se o meu vizinho não faz? Deixa o teu vizinho com a consciência dele. Faça a sua parte. Não olha a grama do vizinho, olha a sua. Cuida do seu espaço. Se cada um puder, se cada um fizer a sua parte, com certeza o resultado vai ser um grande diferencial. E quando nós damos exemplos, sempre tem alguém olhando, né? Então faça, seja um exemplo aí na sua rua, no seu condomínio. Tem resíduos que podem ser utilizados até mesmo para reverter em dinheiro. Quantas famílias não vivem da reciclagem? Muitas famílias. Então tem muito material que está aqui. Quantas garrafas plásticas tem aqui? Poderiam ser materiais que poderiam ser vendidos e poderiam ser revertidos em dinheiro para trazer pão e o leite para uma família carente. Então, nós precisamos mudar também os nossos hábitos e deixar de falar mal só dos outros, né? Vamos à nossa segunda atividade. Qual das doenças a seguir? Hepatite A, giardíase, esquistossomose e cólera não apresentam ingestão de água contaminada como uma forma de transmissão. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então ele perguntou, né? Ele deu uma lista para nós de doenças: hepatite A, giardíase, esquistossomose e cólera, e pede aqui para a gente explicar então como que é a forma de transmissão. Então, a esquistossomose, né? A transmissão ocorre através da liberação de ovos pelas fezes do homem infectado e que em contato com a água eclodem, liberando as larvas. Se elas não encontrarem os caramujos, elas morrem.
e se os encontrarem, dão continuidade ao ciclo. Então, a professora explicou para vocês, né? Quando tem o humano contaminado, com, no caso aqui, né, a esquistossomose, que é a única das doenças da lista que ele pediu, né? Qual que é contaminado pela ingestão da água, né? No caso da água. O que a professora explicou para vocês? Tem um humano contaminado, então ele já está ali com a esquistossomose. Então, dentro dele ele tem as larvas. Quando ele vai defecar, vai sair os ovinhos dessa larva, né? Ou defecar ou urinar, vai sair os ovinhos. Esses ovinhos vão na água. Dentro da água eles vão procurar caramujos, que são os hospedeiros intermediários. Se ele encontrar o caramujo, o hospedeiro intermediário, aí ele continua o ciclo. Aí ele sai de dentro do caramujo, então, e aí, né, já em outro formato, até encontrar o hospedeiro definitivo, que seria o humano. Então, a resposta dessa pergunta é a esquistossomose. A ingestão de água contaminada, a cólera. O que ela pode causar, então, né? A cólera é uma doença infecto-contagiosa do intestino delgado. Geralmente é transmitida por meio de alimento ou água contaminada. Então, não só a água, mas o alimento. Se aqui próximo a esse curso aqui, desse curso de água, tiver ali alface plantado, por exemplo, né? Uma hortinha por ali, e essa água for, né, levada, conduzida até esta planta, até esses vegetais, por exemplo, então eles também podem estar contaminados. A cólera pode surgir em ambientes que não dispunham de condições sanitárias e higiênicas adequadas, como a ausência de um saneamento básico e também do abastecimento, a ausência do abastecimento de uma água potável. Lembrando que a água potável é aquela água própria para o consumo, principalmente o consumo que nós estamos falando é aquele de ser ingerido, de levarmos para dentro do nosso corpo. Qual é a prevenção para não chegar, né, nessa situação da cólera? Lavar as mãos com água e sabão frequentemente, especialmente depois de usar o banheiro e antes de manipular os alimentos. Depois que chegar da rua, se possível, desinfete as mãos também utilizando álcool. Beba apenas água potável. Atenha-se a frutas e legumes que você mesmo pode preparar e descascar, como bananas, laranjas, abacates, produtos que você possa fazer a higiene, né, pessoal? Tem diversas formas de higienizar aí esses produtos, mas não deixe de fazer essa higiene. Vamos então à nossa terceira atividade, sobre a cólera. A cólera é uma doença grave que acomete normalmente pessoas que vivem em regiões onde o saneamento é precário, assim como as condições de higiene. Sobre essa doença, qual é o micro-organismo responsável pela sua transmissão? Como essa doença é causada? A professora explicou, espero que vocês tenham prestado atenção. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos conferir. A cólera é causada pela toxina produzida por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, né? Aqui, cholerae, que é um nome aqui no caso, né?
o biológico dela, ok? Então, o que nós vimos? A importância do saneamento básico, o dever de todos para combater as doenças relacionadas à falta de saneamento básico e as medidas preventivas contra essas doenças que comentamos aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!